Abençoados com todas as bênçãos. Recebo que tudo está bem, graça e paz da parte de Cristo, da parte de Deus, daquele que morreu, ressuscitou e hoje, com certeza, habita aí no nosso espírito. Seja bem-vindo, você de qualquer lugar do mundo. Essa tecnologia maravilhosa tem nos levado a toda a parte do mundo. Seja muito bem-vindo você, aonde você esteja aí nos acompanhando. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa aqui do Brasil, não é isso? Alcançamos o mundo. Meu nome, para você que ainda não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. E gostaria de deixar claro que nós não somos pastores, não é isso? O pastor da igreja é Cristo. Nesse momento aqui nós apenas estamos aqui desenvolvendo aqui o dom de pastor, um dom que Deus nos deu de falar com as nossas aqui limitações, com as nossas dificuldades, mas para falar a respeito do Evangelho da graça de Deus, o mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. Graças aí pela sua participação, muito obrigado por você que já está aí ao vivo. Eu tenho visto aqui minha tia Cida, um abraço para você, tia, um beijo, meu tio Wilson, muito obrigado pela sua participação. Também agradeço a você que está nos assistindo aí pela gravação, dessa mensagem, devido a essa tecnologia que nós amamos e podemos ser vistos depois, apenas falando agora, e mais tarde estamos vendo. Também um abraço aí para minha mãe que está me assistindo. Um abraço, mãe, daqui a pouco nos falamos, tá bom? Graças pela sua participação. Peço a você que compartilhe a mensagem. É importante, né, se você compartilhar a mensagem. Dê um like aí, acione o sino e todas as funções aí para que essa palavra corra e seja glorificada. É importante que as outras pessoas, os outros irmãos ouçam e tenham os olhos do entendimento iluminados, assim como aconteceu comigo, aconteceu com você. Eu fiquei sabendo que eu era um abençoado depois que eu ouvi que está escrito no Evangelho. Eu entendi que eu não tenho pecado, que Cristo perdoou todos os pecados, que eu já nasci perdoado por Deus depois que eu ouvi. Então, para isso é necessário que você compartilhe, que você participe, para que a palavra corra e seja glorificada. Isso é muito importante, abençoados. O tema de hoje, o tema que Deus mesmo colocou aqui na nossa mente, no nosso coração, diz que Deus, olha só, Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão aí na religião, você que já passou por algum lugar chamado igreja evangélica, principalmente, eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, onde alguém falou para você, olha, cuidado que Deus é fogo consumidor. E vamos falar a respeito desse assunto. O que foi que houve para o apóstolo Paulo, cremos que tenha sido o apóstolo Paulo, ter usado essa expressão, se referindo a Deus, chamando Deus de fogo consumidor. Mas antes de entrarmos aqui na mensagem, direto na mensagem, deixa que eu te falar a respeito da nossa nova página no canal do YouTube. Veja bem, estamos aí com uma nova página no nosso canal do YouTube. Não é ao vivo. Por enquanto, não é ao vivo, mas pretendemos mais tarde estar. A página se chama Abençoados com Todas as Bênçãos. Um link, com certeza, nós vamos colocar aí depois aqui na mensagem para que você se inscreva no nosso canal, tá bom? A página anterior, aquela que já estamos aqui há algum tempo, ela não está no nosso nome. Então, estava gerando assim, uma certa dificuldade de administração. Nada contra a palavra, não, apenas por causa da distância. Nós estamos num corpo de carne que ele é limitado, então existe uma necessidade de estarmos perto. E devido a essa distância, estava nos causando uma dificuldade. Então, nós estamos aqui com uma nova página no YouTube e gostaria de pedir a você que se inscreva nessa página para que a palavra corra e seja glorificada. Além de compartilhar aqui as mensagens no YouTube, aí no Facebook, nas suas páginas aí da internet, para que todos possam ouvir. Se inscreva no nosso canal. Abençoados com todas as bênçãos. Não estaremos em dois canais, apenas em um só. Deus é fogo
consumidor. Mais uma vez, você que chegou agora, seja bem-vindo, por favor, meu irmão Dino Sani, um abraço para você, homem de coragem, pregar essa palavra, colocar, se aparecer na frente de uma câmera aqui e falar dessa palavra da graça que vai contra tudo que é sistema religioso. Na verdade, nós estamos indo contra, nós estamos na contramão da religião. Eu passei alguns anos da minha vida na religião, lá no sistema religioso. Quando eu entrei lá, eu entrei na classe de menores, né, no berçário, né? E saí de lá, já era casado, tinha 2 filhos, casado, 2 filhos, um pouco mais de 35 anos lá. E Deus que faz, não reclamo, não falo mal, porque passamos lá, sabemos como é que funciona, não é isso? A intenção, o amor, o zelo dos irmãos. Por isso que nós estamos aqui falando a verdade, para que os irmãos também conheçam a verdade. Então vamos aqui começar nesse tema maravilhoso que se chama Deus é fogo consumidor, tá bom? Isso aqui, veja bem, vamos logo te adiantando aqui. Quando diz que é fogo consumidor, o negócio aqui não é literal, é uma linguagem de figura, não é isso? Uma linguagem de figura. Porque o fogo, ele tem um poder de destruição, e o escritor aqui, ele usou essa figura para dizer que Deus tem um poder também de destruição que consome todas as coisas. Então vamos aqui, Hebreus capítulo 12, vamos ver o que significa realmente isso aqui. Hebreus capítulo 12, verso 29, que diz assim, ó, pega a sua Bíblia aí, acompanhe por favor, diz assim, ó, porque, veja bem, porque o nosso Deus, não é qualquer Deus, que a Escritura aqui está falando, o nosso Deus é fogo consumidor, fogo consumidor. E se cabe aqui uma oração aqui nesse momento, eu gostaria de orar dizendo que os olhos do seu entendimento já estão iluminados por Deus para você entender que Deus realmente é fogo consumidor, tá bom? Então aqui no verso 29 nós lemos que Deus é fogo consumidor. Veja, abençoados, esse é um verso que lá na religião, lá no sistema religioso, principalmente nos lugares chamados igrejas evangélicas, causa medo, não é isso? Causa medo, ameaças, traz um terror aos irmãos. Qualquer irmão, quando esse verso é usado, geralmente é para corrigir alguém, na intenção de chamar a atenção de alguém. E mais, esse verso, que diz que Deus é fogo consumidor, ainda sofreu um acréscimo. Se você esteve lá na religião, você lembra muito bem, né? Eu falava muito, eu pregava muito e falava assim, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Já tinha até virado um chavão, né? Porque esse Deus é amor que não está aqui incluído no verso, mas a religião é para causar mais medo, mais terror, colocar a pessoa em dúvida, não é isso? Acrescentou esse Deus é amor, que na verdade Deus é amor, mas também é fogo consumidor, mas não o fogo consumidor que a religião vem ensinando. Olha, e essas ameaças elas são aplicadas nos irmãos que têm mau comportamento, que não obedecem à doutrina da igreja. Quando a igreja lá tem uma doutrina e o irmão não quer se muito cumprir ali que o pastor falou, que lá o concílio diz, então alguém chega para esse irmão e fala, ó, meu irmão, cuidado, hein? Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A esses, o Senhor vai pesar a mão, diz que, olha, cuidado com a mão do Senhor, que Deus pode te consumir. Principalmente, abençoados, com aqueles irmãos que deixam as chamadas igrejas se desviando dos caminhos do Senhor por causa dos desejos da carne. Quando um dos irmãos se afasta por causa de adultério, por causa de beber, ou por outro desejo da carne, aqueles que estão lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19, quando um desses irmãos se afastam, são chamados de desviados, a esses Deus poderá destruir, Deus poderá consumir, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Assim diz a religião, assim me ensinou a religião, e eu pregava muito assim, eu falava muito assim com os meus irmãos, cuidado meu irmão, Deus é amor, e aplicava também isso na minha vida, né? Deus é amor, mas eu não posso vacilar, não posso errar, porque Deus também é fogo consumidor, e Deus pesa a mão. Olha, abençoado, veja bem,
Esse verso que nós lemos aqui, Hebreus capítulo 12, verso 29, lá na religião, ele é lido assim de uma forma isolada. Eu, pelo menos, quando estava lá, nos 30 e poucos anos que eu estava lá, quando li esse verso aqui, eu li assim de uma forma isolada. Parece até que só existe ele aqui no capítulo. Sem nenhuma relação, eu li esse verso, e mesmo a religião, meus irmãos lá, eles liam esse verso sem nenhuma relação com o capítulo 29, os versos anteriores. Não tinha nenhuma pegada. Vamos ler aqui um verso aqui. E quando queria chamar a atenção de alguém, abria a Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 29, e lia somente o último verso desse capítulo. E nunca foi explicado, pelo menos eu não me lembro nos anos que eu passei lá, nunca me foi explicado a relação desse verso com o restante do capítulo. Hebreus capítulo 12, do verso 1 até o verso 28. 29 é o último verso. Eu não me lembro assim de ter uma explicação, uma relação, por que Deus aqui no último verso, ele diz, o escritor diz que Deus é fogo consumidor. Por que ele falou isso em relação ao restante do capítulo? Eu nunca ouvi uma explicação. Abençoados, olha, veja bem, por favor, deixa aqui te falar uma coisa que eu aprendi aqui no Evangelho da Graça, quando conheci aqui, quando Deus iluminou os olhos do meu entendimento. Uma coisa muito importante que eu aprendi é que não existe verso isolado. Aquele verso ali, não abençoado, igual caixinha de surpresa. Lembra aquelas caixinhas de surpresa que o periquito vai lá, tira lá um verso? Não existe isso. Tudo está dentro de um contexto. Tudo que está escrito aqui é por alguma razão. Existe um contexto, um motivo. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso aqui tem um motivo, tem uma razão por qual o escritor, que nós queremos que tenha sido o apóstolo Paulo, escreveu esse verso aqui no último verso do capítulo 12 de Hebreus. Existe uma razão. Então, vamos ver aqui por que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 29, ele disse: Deus é fogo consumidor. Se nós cremos, veja bem, se nós cremos que tudo já foi consumado por Cristo, lá no livro histórico de João, no capítulo 19, no verso 30, quando ele estava lá na cruz, Jesus disse, um pouquinho antes de morrer, ele disse, está consumado. Então, o que estaria faltando para Deus consumar, segundo o autor da carta? Porque ele diz, Deus é fogo consumidor. E isso foi depois da cruz, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Hebreus, relatando esse assunto. Porque ele escreveu, o apóstolo Paulo escreveu nisso, que Deus é fogo consumidor. Ou será, abençoados, vamos aqui pensar, né? Será que a religião está falando a verdade? Será que realmente Deus é fogo consumidor e pesa a mão e castiga aqueles que se afastam dele, aqueles que deixam a igreja, aqueles que se metem nas obras da carne? Será que realmente Deus pesa a mão e consome com esses? Será que a religião, né, está com a razão? Vamos ver aqui, Hebreus capítulo 12, eu acho que é o capítulo 12, vamos ler aqui alguns versos anteriores para podermos entender por que o escritor aqui, no finalzinho, ele disse que Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, no verso 25, diz assim, Vede que não rejeiteis ao que fala. Não rejeite ao que fala. Por quê? Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. E o verso 26, a voz do qual moveu, olha só, preste bem atenção no verso 26, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu, a terra e o céu. E o verso 27, e esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança, veja bem o que iria acontecer, a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. E o verso 28, pelo que, tendo recebido um reino,
que não pode ser abalado, um reino inabalável. Retenhamos a graça, tenhamos com firmeza, com segurança, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então, abençoados, aqui do verso 25 ao verso 28, principalmente do verso 26 e o 27, fala de uma mudança, fala de uma troca. Diz aqui uma troca de coisas móveis, de coisas visíveis, coisas passageiras, coisas que se veem, por coisas imóveis, por coisas eternas, por coisas invisíveis, ou seja, coisas espirituais. E esta mudança, veja bem, esta mudança, o resultado dessa mudança que está falando aqui, nos deu, ou seja, recebemos um reino inabalável. Diz que depois que Deus mudou as coisas móveis pelas coisas imóveis, as coisas visíveis pelas coisas invisíveis, a Igreja de Cristo recebeu um reino inabalável. Depois que Deus mesmo, veja bem, depois que o próprio Deus mudou as coisas visíveis pelas coisas invisíveis. Tá certo? E chega então no verso 29, depois que o apóstolo explica o que foi que aconteceu, então no verso 29 ele vem e diz: o nosso Deus, aquele que mudou as coisas visíveis para as invisíveis, aquele que tirou as coisas móveis e colocou as coisas imóveis, o nosso Deus é fogo consumidor. E veja bem, dando a entender, olha só, dando a entender que a mudança que Deus fez foi feita com fogo. Com fogo. Por isso que ele disse, a palavra do nosso Deus não resiste ao fogo. Ele disse, não é isso? O nosso Deus é fogo consumidor. Não existe como resistir à palavra do nosso Deus. Fogo que consumiu o que era visível. Por isso que ele fala, o nosso Deus é fogo consumidor. E ele disse que iria mudar, e o que foi que aconteceu? Mudou, porque foi a palavra do nosso Deus, estabelecendo o que é invisível. O que está estabelecido hoje, abençoado, não se pode ver. Lá em 1 Coríntios 15, 50, o apóstolo diz que o reino de Deus não veio com visível aparência. Não se pode ver, porque foi mudada. Por isso que diz, Deus é fogo consumidor, porque o fogo tudo consome, o fogo tudo muda, seja o que for, abençoado. O que você jogar no fogo, o que passar pelo fogo, não vai ser mais o mesmo. Vai acontecer uma mudança. O que Deus terminou, abençoado, aconteceu. Tudo aconteceu da maneira que Deus determinou. Não adianta, lá no passado já teve um profeta lá que disse, Deus falou através desse profeta, que farei toda a minha vontade. E não adianta você tremer, não adianta você pular, não adianta você reclamar, porque Deus sempre fez toda a sua vontade. Por isso que nós falamos, por isso que o Evangelho diz que Deus é soberano. Deus é soberano, abençoado. Não adianta você querer fazer acontecer. Hoje eu estava vendo alguma coisa aqui no Facebook, alguém postou dizendo que a oração do crente, o joelho dobrado, move a vontade de Deus. Abençoado, não move a vontade de Deus, abençoado, porque Deus é soberano, Ele já escreveu, já determinou os nossos dias, mesmo antes de você chegar nesse corpo. Por isso que fala, Deus, Ele é fogo consumidor, a vontade dEle é soberana, vai ser sempre cumprida. Agora, veja bem, agora é necessário, nós precisamos entender o que era visível, veja bem o que foi que aconteceu, que o fogo consumidor, ou seja, Deus mesmo trocou para as coisas invisíveis. Porque nós lemos aqui, que Hebreus capítulo 12, versos 26, 27 e 28, diz que houve uma troca das coisas visíveis para as coisas invisíveis. É necessário que saibamos o que seja, porque aqui parece que não ficou assim bem claro aqui, não é isso? Olha, abençoado, veja bem, vamos aqui tentar entender, vamos entender, porque nós temos a mente de Cristo, pensamos igual a Deus, o que são as coisas visíveis que o próprio Deus, que é fogo consumidor,
trocou para as coisas invisíveis. Veja bem, os profetas de antigamente, aqueles profetas lá do Velho Testamento, o próprio Evangelho, ele sempre fala de dois pactos. Dois pactos. É necessário que você entenda isso. Aqui em Gálatas, capítulo 2, verso 7, diz que fala de dois pactos, dois evangelhos. O evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro, que representa a lei de Moisés, até a cruz, e fala também do evangelho da incircuncisão, que foi confiado ao apóstolo Paulo, que é da cruz para frente. São dois evangelhos. A lei de Moisés, um pacto de obras, é isso, até a cruz, um pacto para a carne, com aparência visível, coisas que podiam ver, eram sacrifícios, eram obras, e tinham que pagar o preço, eram coisas visíveis. E também fala do pacto da graça, não é isso? Um pacto por fé. Essa que é a diferença, um pacto por fé. Para o Espírito, coisas invisíveis, sem aparência física. Não existe aparência física para as coisas do Espírito. Lá em Jeremias, olha só, Jeremias capítulo 8, no verso 8 ao 10, fala a respeito dessa mudança também. Mas como o apóstolo Paulo escreveu em Hebreus, capítulo 8, no verso 8 até o verso 10, nós vamos ler aqui, que ele copiou, ele repetiu, que diz assim, ó, porque, Hebreus capítulo 8, verso 8 até o 10, que diz assim, ó, porque repreendendo-os diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, um novo pacto. Verso 9. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, lá o povo lá de Israel. Como não permaneceram naquele meu concerto, não permaneceram no pacto, não obedeceram, eu para eles não atentei, diz o Senhor. E o verso 10, diz assim o verso 10, porque este é o concerto que depois daqueles dias, depois do concerto que estava, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. E como seria esse concerto, esse novo concerto? Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então Deus fala aqui da troca das alianças, da troca do pacto, que Deus iria dar ao povo um novo pacto, uma nova aliança. Hebreus capítulo 10, verso 9, diz que a troca já foi feita. 10, 9 diz assim, então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tirar o primeiro pacto para estabelecer o segundo. A troca já foi feita. A troca já foi feita. Agora a pergunta é, quando foi que foi feita essa troca? Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da primeira aliança, o fim da lei de Moisés, é Cristo, ali na cruz, para a justiça de todo aquele que crê. A troca, a mudança que foi prometida, o que era visível, que era a lei de Moisés, que era tudo por ver, tudo por fazer, tudo por obra, teve fim na cruz. Por isso que hoje nós não nos pegamos, não praticamos as coisas visíveis, como jejum, santa ceia, batismo nas águas, porque eram coisas visíveis que na cruz foram trocadas. Fica bem claro aqui quando Deus fala aqui, que irei estabelecer um novo concerto, uma nova aliança. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, Romanos 10,4, diz que o fim daquela aliança, o fim daquele pacto, foi na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou. Acabou. E isso, abençoado, aconteceu ali na cruz. Nós já falamos aqui, eu nem sei quantas vezes, todas as reuniões nós falamos, porque isso é que prende, pelo menos me prendia lá na religião, quando eu estava lá, era fazer. Eu queria fazer alguma coisa, eu queria me batizar, eu queria participar da ceia, eu queria dar o dízimo, eu queria fazer, sacrificar, porque eu não entendia ainda que Cristo na cruz mudou, tirou o que era visível e o próprio Deus ali na cruz estabeleceu as coisas invisíveis. Ou seja, ele tirou a lei de Moisés, que era coisas por vista,
estabeleceu as coisas invisíveis. Por isso que o apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós, depois da cruz, não andamos por vistas, nós andamos por fé, andamos por aquilo que nós cremos, que é o evangelho da graça, pelas coisas invisíveis. Eu não preciso ver acontecer alguma coisa para falar, nossa, Deus é tremendo. Não, abençoados. Nós cremos que Deus já cumpriu todas as coisas. E veja que isso, essa mudança, aconteceu na cruz. A morte de Cristo trouxe por consequência o fim da lei. Acabou ali. E veja bem, nós gostamos aqui de deixar isso aqui bem claro. Acabou com a lei no sentido espiritual. Romanos capítulo 10, versículo 4, nós falamos sempre aqui. Para Deus não existia mais lei. Ali, quando Cristo morreu, ressuscitou, se fosse possível alguém chegar para Deus um dia depois, acabou, Cristo morreu, ressuscitou, a lei acabou. E se alguém chegasse para Deus e perguntasse para ele, como é que está a lei? Que lei? A lei acabou, não existe mais, já dei fim na lei, morri lá na cruz, lá num corpo de carne chamado Jesus de Nazaré, e eu mesmo dei fim à lei. Acabou. Isso é no sentido espiritual. Mas, veja bem, abençoados, veja bem, o apóstolo Paulo que diz aqui que Deus trocou, tirou as coisas visíveis e colocou as invisíveis. Mas o que era visível para a lei, ainda era visto. Precisava desaparecer, que era o templo de Jerusalém, o famoso templo de Jerusalém. Precisava desaparecer, tinha que acabar o templo de Jerusalém. Por quê? Ali que eram levadas as coisas visíveis, as ofertas, os dízimos eram entregues ali, os sacrifícios pelas coisas que se faziam ali de errado, tudo era ali, era necessário desaparecer. Hebreus capítulo 12, 27 diz que era necessário, Hebreus 12, 27, nós lemos aqui, diz que era necessário que desaparecesse, porque Deus trocou, Deus tirou ali na cruz as coisas visíveis, ele tirou e estabeleceu as invisíveis, mas o templo continuava de pé. E deixa aqui te falar um detalhe muito importante. Não foi na cruz, veja bem, não foi na cruz que o templo, aquele suntuoso templo, foi derrubado. Não foi na cruz. Não foi na cruz. Então, quando foi que Deus, que é fogo consumidor, fez essa mudança? Hebreus capítulo 12, 29, diz aqui que Deus é fogo consumidor. Precisamos entender quando é que houve essa mudança. Mateus 24, vamos voltar a Mateus 24, abençoados. Porque deixa eu aqui te falar uma coisa bem importante. Isso aqui, esse capítulo aqui é muito importante para nós. Mateus capítulo 24, vamos ler aqui, dois versos, o verso 1 e o verso 2, que diz assim. Vamos ler até o verso 3, que diz assim, e quando Jesus, olha de quem nós estamos falando, Jesus, o próprio Deus, dentro de um corpo de carne. E quando Jesus ia saindo do templo, lá do famoso templo de Jerusalém, aquele das coisas visíveis, aquele que ali que eram entregues os dízimos, ali que eram entregues as ofertas, os sacrifícios, aproximaram-se dele, de Jesus, os seus discípulos, Pedro, Tiago, João e aquela turma toda, para lhe mostrarem a estrutura do templo, aquela coisa fabulosa, porque realmente, abençoados, era alguma coisa muito grande. Para a época, era alguma coisa assim extraordinária, muito, muito imensa. E no verso 2 disse, Jesus, porém, lhes disse a respeito do templo que os discípulos mostraram para ele. Não vedes tudo isso? Olhe para esse templo, essa coisa maravilhosa. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada, que não caia. Jesus fez uma promessa ali, fez um aviso àqueles discípulos, falando, não vai ficar pedra sobre pedra desse templo aqui, porque foi o que eles perguntaram, não é isso? E veja bem, abençoados, não foi na cruz que essa promessa aconteceu. E o verso 3, veja bem aqui, o que diz aqui o verso 3? E estando assentado no Monte das Oliveiras, aqui já é um outro momento, um pouquinho mais para frente, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, só os discípulos e Jesus, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? A pergunta lá dos discípulos para Jesus de Nazaré. Então, abençoados, veja bem, no verso 26,
Jesus avisa aqui aos discípulos que o visível da lei, que era o templo, aquela coisa maravilhosa, iria desaparecer. Porque ele disse, não é isso? Não ficará pedra sobre pedra, não ficará aí nada em pé, vai cair tudo vai ser derrubado. Foi isso que Jesus disse para aqueles discípulos a respeito daquele templo, no verso 26. E mais, abençoado, deixa aqui te falar aqui um negócio bem importante também a respeito do capítulo 24 de Mateus. Aqui, nesse capítulo, em todo capítulo, não existe aqui verso isolado, em todo capítulo, aqui cuida de 3 assuntos. Todo o capítulo cuida de 3 assuntos. A destruição do templo, que nós falamos agora no verso 1 e no verso 2. E no verso 2 e no verso 3, principalmente no verso 3, aqui Jesus vem falando a respeito da volta de Cristo e do fim do mundo. Foi o questionamento dos discípulos para Jesus. Nos fala como é que vai ser a volta de Cristo, a volta do Filho do Homem, e como é que vai ser os sinais, como é que vão ser os sinais do fim do mundo, porque eles queriam saber o que queriam acontecer. E Jesus ali, durante todo o capítulo, depois você leia, porque o capítulo é muito grande, o nosso tempo aqui não permite aqui, nós lemos aqui que ele diz que iriam ter guerra, rumores de guerra, haveria uma tribulação que jamais foi vista no mundo, que nunca aconteceu, e depois daquela tribulação jamais aconteceria. E ele disse aqui mais algumas coisas, outras características, né, a respeito lá dos judeus: fuja para os montes, que não aconteceu no sábado, ai das grávidas, e deixou que depois você lê aqui o capítulo 24 todo, que você vai entender com bastante tranquilidade esse assunto aqui. Mas eu gostaria de chamar aqui a atenção, com bastante carinho, com bastante respeito, para o verso 34, Mateus 24, 34, porque eu vou te falar aqui bem francamente, porque passou comigo, não é isso? Se você não entender o verso 34, que ele diz quando seria a realização de todas as coisas, quando que todas essas coisas seriam consumadas, se você não entender, você vai ficar olhando para cima, vai passar a sua vida olhando para o céu, esperando Jesus voltar nas nuvens. Quando você souber de uma guerra aí, algum país vai pensar que Jesus está voltando, que é o fim do mundo. E essa pandemia que houve aí, da Covid, você pode até pensar que já era sinal da volta de Jesus. Por quê? Porque você não entendeu o verso 34. Você pode até entender o capítulo todo, mas se você não entender o verso 34, essa semana, 2 dias atrás, eu estava vendo na internet um abençoado que tem o título de pastor, muito inteligente, muito diploma, muito culto, vários idiomas, e ele estava falando a respeito do capítulo 24 de Mateus e me chamou a atenção para ele. Opa, é comigo mesmo, isso aí me interessa. E o abençoado falou por 36 minutos, eu marquei 36 minutos, e esperando. Ele vai falar do verso 34, ele vai falar do verso 34, e falou dos versos anteriores, foi lá em Apocalipse, foi em Daniel, voltou aqui em Mateus, e falou, e terminou o tempo, e não falou do verso 34. Resumindo, o abençoado está esperando a grande tribulação, está esperando Jesus voltar nas nuvens, está esperando os sinais do fim do tempo, achando que a Terra, o planeta Terra, o cosmos, vai ser destruído algum dia. Por quê? Porque não entendeu o verso 34. Quando seria a realização de todas as coisas? Esse verso aqui é muito importante. E também aqui nesse verso, a derrubada do templo, o que era visível para a lei. Também fala quando seria, veja bem, quando seria a derrubada do templo, o que era visível para a lei de Moisés. E que lá em Hebreus 12, 29, diz que nós lemos que Deus é fogo consumidor. Então vamos ler aqui, Mateus 24, 34, que esse verso aqui é o verso-chave desse capítulo. Disse quem? O que está escrito na sua Bíblia aí? Disse Jesus: em verdade vos digo. Bem, se você diz, né? Eu falo por mim, você fale por você. Se você diz que é um filho de Deus, que você é cristão e crê em Cristo, você tem que crer nisso aqui. Porque, quem está falando é Jesus. Em verdade vos digo que não
por favor, abençoado, leia com bastante carinho. Não passará esta geração. Quem que está falando? Jesus de Nazaré. A geração dele. Então ele diz que a geração dele não passará, não vai terminar a geração dele, os dias dele lá de geração, sem que todas estas coisas aconteçam. E que coisas são essas? Os 3 assuntos que rege aqui o capítulo 24. A derrubada do templo, a volta de Jesus e o fim do mundo. Estes são os assuntos desse capítulo. Quando lá no versículo 1, 2 e 3, Jesus e os discípulos conversaram a esse respeito. Jesus falou, ó, não vai ficar pedra sobre pedra, e os discípulos perguntaram para ele, um pouquinho mais afastado lá do templo, quando seriam os sinais da sua vinda e do fim do mundo. E no versículo 34, Jesus disse, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Existem aqui outras referências que provam essas coisas aqui. Mas o nosso assunto aqui é a destruição do templo, as coisas visíveis da lei. E aconteceu, abençoado, veja bem, aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Você pesquise, veja a história, diz que na geração de Jesus, isso aconteceu na geração de Jesus. Roma invadiu Jerusalém, através lá de um general chamado Tito, lá com seu pai lá, e destruiu o templo. Destruiu, acabou, botou abaixo, não ficou pedra sobre pedra, como foi anunciado por Deus, lá em Mateus 24, 1, que nós lemos aqui. Vamos ler aqui mais uma vez, aqui, ó, Mateus 24, 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se um deles, seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, para eles, disse, não vedes tudo isso? O templo, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, que não caia, como foi anunciado por Jesus no ano 70, o general titular de Roma invadiu Jerusalém, claro, por decreto de Deus, soberania de Deus, não é isso? E destruiu toda a cidade, acabou com tudo e derrubou o templo de Jerusalém. O que era visível para a lei, acabou, caiu ali. O que está escrito aqui em Hebreus 12, 29, que diz que Deus é fogo consumidor. Ele consumiu lá com o templo de Jerusalém. Este, abençoado, este é o assunto relatado, tratado aqui em Hebreus. Vamos voltar aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 12, no verso 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porque ele prometeu, aqui nos versos anteriores, não existe verso isolado, ele diz que tiraria as coisas visíveis, que era a lei de Moisés, e iria colocar as coisas invisíveis, que é o Espírito, na mente, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E faltava derrubar o templo, e ele derrubou o templo. Mandando lá o general Tito, lá de Roma, cumpriu o que Deus havia decretado, porque o nosso Deus é fogo consumidor, fiel à sua palavra, igual a fogo, não é isso? Se caiu no fogo, abençoado, já era, não tem como voltar, pode ser o que for. Se você jogar alguma coisa no fogo, não tem arrependimento, não se arrependa, porque não tem jeito, o fogo vai consumir, e o nosso Deus é fogo consumidor, a sua palavra é fogo consumidor. Ele disse que o templo ia cair, tinha que cair, que é a palavra do nosso Deus. É isso que diz aqui o apóstolo aqui, quando ele diz que Deus é fogo consumidor. Não é que Deus vai pesar a mão, olha meu irmão, Deus é fogo consumidor, vai consumir a sua vida, vai te castigar. Nada disso, nada disso. Quando ele morreu ali naquela cruz, quando Cristo morreu ali naquela cruz, quando ele destruiu o templo lá em Jerusalém, esses 2 templos, ele morreu na cruz, e no final daquela geração, no ano 70, ele destruiu o templo de Jerusalém. Ali ele consumiu com a lei, com o pecado, consumiu com a morte, consumiu com o diabo, consumiu com as obras, acabou com tudo que era visível com a lei. E nos deu, como diz aqui no verso 28, nos deu um reino inabalável. Diz aqui no verso 28, pelo que, tendo recebido, nós recebemos, a igreja de Cristo recebeu, um reino que não pode ser abalado, abençoado. Não pode. Esse reino não pode ser abalado. Por isso que nós falamos aqui, ó, a nossa salvação, o que nós somos no Espírito, a nossa posição em Cristo,
não pode ser abalada, porque nós participamos de um reino, nos foi dado, nos foi imputado um reino que não se abala. Você é abençoado com todas as bênçãos. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, você é filho, você nunca vai sair dessa posição. Por quê? Porque o reino é inabalável. Deus tirou as coisas visíveis, que lá na lei, se você fizesse as coisas certinhas, lá, né, o abençoado lá, o filho lá, ele tinha as bênçãos de Deus. Mas passou as coisas visíveis, nós estamos depois da cruz, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou e depois que ele destruiu o templo. Não esperamos mais nada, nós já estamos no reino inabalável. Nos deu um reino que é inabalável. E esse reino, abençoados, é o pacto da graça de Deus. É esse que é o reino que nós estamos. Nós estamos no reino da graça de Deus. A graça que é um pacto eterno. O pacto eterno veio desde antes da fundação do mundo. Lá em Timóteo, o apóstolo Paulo diz que nos salvou, nos chamou pela sua graça desde antes lá dos tempos eternos, antes do relógio começar a funcionar, fazer tic-tac, antes do primeiro tic-tac, Deus já havia estabelecido a sua graça, já havia nos chamado, já havia nos salvado, já era um filho dele lá desde antes, um pacto inabalável. Quando chegou na cruz, ele morre, tira a lei, ressuscita, destrói o templo ali no ano 70 e o reino está estabelecido para todos os filhos. Esse reino é o pacto da graça, o evangelho da nossa salvação. O nosso último verso aqui, ó, Romanos 1,16, que fala sobre o evangelho da nossa salvação. Deus não vai pesar a mão em você, não vai, de maneira nenhuma, abençoado. Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Imagina você, hein, se Deus fosse consumir alguém hoje. De maneira nenhuma, abençoado. Nós estamos no reino que Deus não pode fazer isso, porque Ele mesmo disse que não vai fazer. Ele já tirou, veja bem, Ele tirou as coisas visíveis. O que poderia levar a Deus a fazer isso era a lei de Moisés. Mas Ele tem mais lei para nós, nem lei foi dada. E para os judeus também não tem mais. A lei já acabou, a lei terminou. Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, desse reino inabalável, pois é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O evangelho de Cristo, não é isso? Para a salvação de todo aquele que crê. Você tem que crer, abençoado, crer que o reino é inabalável. Não se meta com as coisas visíveis, não queira agradar a Deus, né, com as coisas visíveis, primeiro do judeu e também do grego. O verso 17, porque nele, no evangelho, no reino inabalável, se descobre a justiça de Deus. A justiça de Deus está nesse reino, não está lá na lei de Moisés, está no reino inabalável, não está nas coisas visíveis. Se você quiser a justiça de Deus pelo que você vê, você vai se perder, abençoado, porque a justiça de Deus ela se estabelece naquilo que não se vê, no reino, aqui, no Espírito, no Evangelho da graça de Deus. Como está escrito, o justo, nós que fomos justificados, ali participamos desse processo aí na cruz, ali vivemos de que maneira? Por fé. É por fé que se vive no reino inabalável. Nada pode abalar o poder de Deus, abençoado. Nada pode mudar. Nosso Deus é fogo consumidor. E isso não é literal, não. Esse fogo é através da sua palavra. Ele cumpriu toda a sua palavra. E Deus não vai voltar atrás. Ele é fogo consumidor. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que você tenha aí entendido esse verso. Porque esse verso me causou muitos problemas quando eu estava lá na religião. E eu causei muitos problemas, muita tristeza, muitas ameaças aos meus irmãos que estavam ali comigo na religião. Porque imaginava-se que Deus é um fogo consumidor que iria pesar a mão, consumir aqueles que estavam ali que por acaso cometessem algum erro. E não é isso, abençoado, de maneira nenhuma, abençoado. Deus não vai pesar a mão sobre ninguém. Quando o apóstolo Paulo fala aqui,
que Deus é fogo consumidor, que ele cumpriu a palavra dele de tirar as coisas visíveis, de tirar a lei e estabelecer um novo pacto, que é a graça de Deus. E Deus, quando ele diz que vai acontecer, aconteceu. Ele prometeu lá no passado, através do profeta Jeremias, disse que vou tirar o primeiro e vou estabelecer o segundo, vou tirar a lei e estabelecer a graça. E nosso Deus, a palavra dele é fogo consumidor, ele consome mesmo, ele disse e acontece, não tem jeito. Abençoados, receba o que você tem entendido, receba que isso aí te faça viver melhor, que essa palavra te traga conforto, que essa palavra te traga segurança, te traga paz aqui no teu entendimento, não é isso? Que nós andamos em ruas de ouro, não é isso? Aqui, ruas de ouro aqui no nosso pensamento, andamos tranquilo quanto a Deus. Quanto a Deus não temos problemas nenhum, porque os problemas que tinha, ele tirou junto com as coisas visíveis. É isso que o apóstolo Paulo fala. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada, porque nós vivemos um reino invisível, um reino que está firmado na palavra do nosso Pai. Um reino inabalável. Nada pode abalar esse reino. Eu gostaria de pedir a você que compartilhe a mensagem nos seus grupos, para que outras pessoas possam entender o que está escrito, que diz que Deus é fogo consumidor. Por que a Bíblia fala que Deus é fogo consumidor? É necessário que se entenda isso. Compartilhe a mensagem aí aos teus irmãos, nos teus grupos, coloque aí nas suas páginas aí da internet. E também gostaria de pedir a você que se inscreva aí no nosso novo grupo aí, Abençoados com Todas as Bênçãos. Vamos estar colocando aí o link. Aí, se você não conseguir, por favor, nos chame aí no privado aí que nós passamos para você. É importante que você faça isso para que a palavra corra e seja glorificada como ela está sendo nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Abençoados, tenham um ótimo domingo, um domingo maravilhoso, debaixo aí da guarda do nosso Pai, que Ele já disse, já consumou que vai nos guardar e nós assim vivemos. Abençoados, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar aí, abençoado a família da Lima, abençoada, alguns abençoados que eu não consigo aqui ler, José Maria, acho que é meu primo José Maria, não me lembro bem, não é isso? Abençoado, muito obrigado pela sua participação. Até o próximo domingo, assim Deus, o autor da nossa vida, o dono da nossa vida, o nosso Senhor, o Pai do nosso Espírito, permitir. Eu recebo o que Ele permite. Abençoados com todas as bênçãos.